Olá, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando aqui mais um programa, o Conexão América Latina, para a gente falar principalmente da Colômbia hoje. Vamos voltar a falar aí da questão colombiana. Queria convidar vocês aí que estão assistindo a se inscreverem na Causa Operária TV. Já somos mais de 90 mil inscritos. A compartilharem também o nosso programa nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, por e-mail também, todos os meios aí que vocês têm à disposição para compartilharem, nos grupos, nas páginas, nas mensagens aí para os seus amigos que podem querer assistir alguma coisa relacionada à política internacional que não seja, né, igual a que a imprensa burguesa sempre fala, né, aquela mesma ladainha. Vocês também podem curtir o nosso vídeo aqui, né, isso daí ajuda a alavancar o programa no YouTube e comentar, logicamente, a gente sempre interage aqui com os nossos companheiros que comentam no nosso programa. Além disso, você pode se tornar membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí é uma contribuição muito significativa para a gente, até porque a gente não recebe dinheiro de empresário, né? Não recebe dinheiro do Estado, do governo, dos capitalistas. A gente só é financiado pela classe operária, né? E por isso que é importante todos os que assistem a gente contribuírem, né? Porque a gente está lutando aí contra a Globo, contra Folha de São Paulo, Veja, né, que tem amplo financiamento estatal e capitalista também. Bom, por último, queria convidar você a curtir a página, a se inscrever, na verdade, no canal, né, do Internacionalismo, canal que reúne aí os programas de política internacional da Causa Operária TV, O Mundo em Uma Hora, Conexão América Latina e Correspondente Internacional, no qual os vídeos são postados logo depois de serem exibidos ao vivo. Eles não são postados mais na Causa Operária TV. Se você quiser assistir todos os programas internacionais da COTV, tem que entrar lá no canal do Internacionalismo, porque não está mais na COTV. Além disso, no nosso canal do Internacionalismo, temos também vlogs ali exclusivos explicando, né, a situação pelo mundo. A gente tem vlogs sobre a situação na Espanha, né, sobre a situação nos Estados Unidos. A gente tem vídeos aí de protestos. A gente vai postar os vídeos dos protestos na Colômbia, na Palestina e tudo mais no canal Internacionalismo. Então você pode, na caixa de pesquisa do YouTube, digitar Internacionalismo, filtrar por canais, ou então entrar no próprio canal da COTV e ir lá na opção canais que vai aparecer a opção do canal Internacionalismo. Bom, vamos começar a falar sobre a Colômbia. Já faz mais um mês que os colombianos estão aí nas ruas do país, né, desde o dia 28 de abril, pedindo a queda do governo de extrema-direita do presidente Iván Duque, devido a todos os ataques, né, econômicos, principalmente, que o governo vem desferindo contra a população e, particularmente, durante as manifestações, a grande repressão policial que o povo está sofrendo. A gente já falou aqui várias vezes, né, no Conexão América Latina, a gente não cansa de repetir, até porque na imprensa burguesa brasileira isso daí é escondido. A Colômbia é uma ditadura ultra-repressiva de extrema-direita, né, que assassina camponeses, indígenas, ambientalistas, ativistas sociais, ex-guerrilheiros também, né? Isso daí acontece todos os dias. E durante os protestos a gente está vendo aí a ferocidade do governo e do regime colombiano. A ONG Temblores, que vem monitorando aí os números da violência governamental contra os protestos, no último relatório ela indica aqui que houve 1.133 vítimas de violência física, 43 homicídios cometidos por membros da força pública, né, sendo que, na verdade,
existem relatos aí de que esse número é ainda maior, até porque existem muitos desaparecidos, né? Por exemplo, 1.445 detenções arbitrárias contra os manifestantes, 648 intervenções violentas durante os protestos, 47 vítimas de agressões nos olhos. A gente viu aqui, né, nos atos do sábado aqui no Brasil, por exemplo, em Recife, a polícia disparou em uma pessoa que nem era manifestante, estava passando por ali e deixou a pessoa cega, atirou no olho. Nesse mesmo dia teve também outro caso semelhante, também outro protesto pelo Brasil, de acertar o olho do manifestante por parte da polícia, né? A polícia chilena também faz muito isso. E na Colômbia são 47 vítimas, pelo menos, de disparos nos olhos por parte da polícia. 175 disparos com armas de fogo, armas letais, né, por parte da polícia. 22 vítimas de violência sexual da polícia colombiana também. E, segundo aqui a ONG, 6 vítimas de violência de gênero. Isso daí são apenas alguns números aí da repressão na Colômbia. Ao longo do nosso programa a gente vai ver, né? Não sei se a gente se a produção já tem, mas se já tiver, pode me falar, que a gente vai exibir aqui um vídeo curto mostrando um pouquinho sobre a repressão na Colômbia, senão a gente já mostra já. Vamos começar então um bate-papo com o nosso convidado, novamente o companheiro Carlos Hermano, que é colombiano, né, e que tem acompanhado de perto a situação no país. Boa tarde, Carlos, muito obrigado novamente aí pela sua participação no nosso programa. Queria que você começasse falando a respeito aí desse um mês, né, principalmente nas últimas 2 semanas. Você participou na semana retrasada aqui do nosso programa. Queria saber de você como andam os protestos, se eles diminuíram, se eles aumentaram, né, se está tendo aí uma radicalização dos protestos. Como é que está essa situação mais panorâmica na Colômbia, Carlos? Boa tarde. Boa tarde, companheiro. Boa tarde a todos os ouvintes. Entonces, compañero, los datos, estaba procurando aquí unos datos en algunas ONGs que monitorean el proceso de greve en la Colombia, y hasta el día 31 de mayo son 71 personas asesinadas en manos de la policía. El reporte está dado por persona, en ciudad que fue asesinado y en qué circunstancia y bajo qué manos, qué órgano del Estado fue asesinado, si fue militar, órgano del Cuerpo Antidisturbios de Colombia, si fueron civiles o si fue civiles paramilitares, hay que dejar en claro, muy en claro, o si fue el Ejército de Colombia. Entonces, desde que empezaron las protestas el pasado 28 de abril hasta hoy, tenemos la nefasta cifra de 71 personas asesinadas a manos de la dictadura colombiana, exactamente de sus mecanismos represivos, que son la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que desde que fue creado hasta el día de hoy tiene una gran cantidad de personas asesinadas, y en el marco del paro nacional pues es incontable la cifra que ellos, las personas que han asesinado. Las manifestaciones en Colombia, desde que comenzaron hasta el día de hoy, ellas cada día se fortalecen más, porque debido a la represión del Estado y a la negación del Estado de entrar en una negociación,
no solamente con el comité de paro, porque sabemos pues que el comité de paro no representa a esa gran mayoría de colombianos que están en la calle pidiendo cambios estructurales en el país. Eh, el comité de paro y el gobierno nacional han tenido unos acercamientos donde el gobierno nacional se ha negado a firmar unos acuerdos en materia de no retirar los militares de la calle, no reprimir la manifestación pacífica, porque es pacífica. Solo que los medios nacionales comerciales tratan de vender una idea de rebelión, de terrorismo social en contra de un Estado, con unos programas de comunismo internacional absurdos que ellos hablan. ¿eh? Entonces, cada día, debido a la represión de la policía y al, y al decreto de asistencia militar que Duque firmó, para ocupar las calles con militares y darle una respuesta, valga la redundancia, militar a la protesta social pacífica. Esto ha exacerbado lógicamente los ánimos de las personas y los ha llevado a que ellos cada día más se afiancen en las calles, haciendo asambleas populares, intentando organizar a la sociedad civil. La sociedad civil ha recibido, gran parte de la sociedad civil ha recibido con los brazos abiertos a los manifestantes en cada región donde ellos se han instalado a hacer bloqueos de calles, porque pues recordemos que los bloqueos de calle dentro de la protesta pacífica es un derecho universal. Entonces, donde ellos han llegado a hacer calles, han hecho panelazos para ellos alimentarse, para poder aguantar día y noche los bloqueos y realmente la represión del Estado, porque es una represión brutal que no se veía ni en los tiempos de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez, que asesinó 6.402 jóvenes, haciéndolos pasar por guerrilleros para dar resultados a una élite colombiana y a una gran parte del pueblo colombiano un poco sin educación, creer que estaban haciendo ofensivas a la guerrilla dentro del gobierno de Álvaro Uribe cuando las guerrillas se fortalecen porque ellas, si el Estado usa tácticas militares contra ellos, ellos son fuerzas revolucionarias, las cuales también son ejércitos, irregulares, más son ejércitos. Entonces ellos resistieron a esa lucha que Álvaro Uribe, junto con el imperialismo norteamericano, desató a las guerrillas utilizando narcoparamilitares y haciendo una guerra intensa contra las guerrillas y a la par asesinaba al no tener un resultado el imperialismo y las fuerzas de represión colombianas contra las guerrillas de las FARC y el ELN. Ellos asesinaban jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros. Entonces el pueblo colombiano ha visto el genocidio, ha visto la miseria, ha visto cómo las élites colombianas se han apropiado del patrimonio público y cómo han masacrado al pueblo para ellos poderse apropiar de ese patrimonio público. Entonces es la juventud la que en ese momento está en las calles pidiendo libertad realmente, porque Colombia está hace muchos años atrás bajo una dictadura. Eu queria perguntar justamente a respeito das reivindicações, Carlos. Como que andam aí as reivindicações? E também você falou do comitê de paro, né? A greve, ela é para valer mesmo? Como é que andam aí as direções, né, dos sindicatos, pessoal fazendo os acordos com o governo? O governo está tentando manobrar ou está atendendo a alguma reivindicação da população?
Bueno, compañeros, digamos que inicialmente el Comité de Paro convocó a la población colombiana para ellos luchar contra la reforma tributaria de Iván Duque. Eh, el Comité de Paro y la sociedad colombiana no se esperaba esa respuesta de toda la juventud colombiana, aparte de los gremios que están agrupados en el Comité de Paro, organizaciones sociales, sindicales y políticas, agrupados en el Comité de Paro. Ellos no esperaban la respuesta masiva de la sociedad, en especial de la juventud colombiana que en este momento es consciente de su futuro, de lo que tiene, por lo que tiene que luchar para poder cambiar ese escenario de guerra y de hambre y miseria a la cual la oligarquía colombiana ha condenado al pueblo colombiano. Entonces, el comité de paro, allí hay una burocracia sindical, ¿sí? Hay una burocracia sindical que realmente en estos momentos es tanta la presión del pueblo colombiano en las calles que ellos no tienen otra alternativa más que pedirle a Duque la desmilitarización de la protesta social, hacia la protesta social, perdón. Entonces, el comité de paro, como le digo, allí hay organizaciones, digamos, eh, es una burguesía, una pequeña burguesía agrícola, ¿eh? Una burocracia sindical, hay unos representantes muy pocos realmente, digamos, de la Colombia Humana, que es el partido de izquierda que está más propenso a ganar las elecciones en Colombia. Solo tiene dos representantes, que es del Partido de los Comunes, el cual ellos, la Colombia Humana y el Partido de los Comunes, han tomado un poco de distancia debido a la ideología que el pueblo colombiano tiene hacia las guerrillas, hacia ese sentimiento de rabia que el Estado colombiano ha generado y que ha generado realmente la guerra. Entonces, realmente el comité de paro tiene esos sectores agrupados, esa pequeña burguesía agrupada más realmente de 20 negociadores que tiene el comité de paro, 18 son afines de una coalición de centro izquierda y de derecha que se está generando en Colombia para ellos derrotar ese posible progresismo que en Colombia podríamos respirar dentro de unos años en las próximas elecciones. Entonces, básicamente es eso, el pueblo colombiano no se siente representado por el comité de paro, las reivindicaciones del comité de paro crecen cada día porque las personas que están en la calle están pidiendo la no judicialización de la primera línea, que son los muchachos que han resistido, que son mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hasta madres de familia que integran la primera línea, que es una línea de resistencia de esa represión al Estado hacia las manifestaciones. Entonces vemos que la élite colombiana quiere judicializar a esas personas eh, con falsas judicializaciones sobre vandalismo, terrorismo, están reivindicando eh, eh, mejorar la educación en Colombia realmente porque de los beneficios económicos que habló Duque hace unos 15 días atrás realmente es una cortina de fumaza para poder intentar aplacar, maniobrar. La burguesía siempre está intentando maniobrar de alguna forma para ellos poder aplacar esas reivindicaciones, esa efervescencia social que está en las calles. Pero no se trata solamente de una matrícula, no se trata solamente de un empleo, ¿sí? Se trata de hacer reformas estructurales, tanto en la policía como el ejército, porque eh, ese, esa doctrina militar que tiene el ejército como enemigo interno, al ellos salir a las calles, le da un tratamiento a la protesta militar. Entonces,
tanto el ejército como la policía tienen que cambiar esa filosofía de ellos operar en contra de una sociedad, que la persona joven es el enemigo, el indígena, el negro, sí, el LGBT o una persona simplemente en Colombia en algunas zonas por ser un barbudo ya es un guerrillero. Entonces es una doctrina que realmente las fuerzas militares le han aplicado a la sociedad. Entonces realmente la sociedad en las calles está pidiendo cambiar eh, esa, esa ideología que la policía y el ejército tienen en Colombia y no quedar impunes. Realmente ha crecido mucho las demandas dentro de las barricadas en Colombia, de la sociedad movilizada, independientemente del Comité del Paro. Uma coisa, Carlos, que eu vi aqui é que a OEA, né, que sempre quando tem protestos da oposição na Venezuela, né, ela imediatamente intervém, né, falando que o governo da Venezuela é uma ditadura, que está reprimindo a população. Então, mesmo quando aconteceu recentemente na Nicarágua, a OEA e o seu secretário-geral Luiz Almagro, né, estão sempre ali intervindo e denunciando. No caso da Colômbia, silenciou completamente, né, esse instrumento de dominação dos Estados Unidos. Claro, compañero, si vemos usted, si vemos las protestas en Haití no son difundidas por la imprensa burguesa, por ejemplo. Haití es un país que está en protestas constantemente, ¿sí? Contra una dictadura, la dictadura de Jovenel Moïse en Haití, un presidente que se perpetuó en el poder por algunas maniobras de la burguesía para sus intereses. Entonces allí no está la OEA, allí no está Michelle Bachelet, que es de la presidenta de los derechos humanos de la ONU, ¿sí? Entonces son personas que ni se manifestaron cuando Michelle Bachelet vio masacrar el mismo pueblo de Chile, la juventud sin ojos y asesinados por los carabineros en las calles. No fue capaz de pronunciarse en contra de ese gobierno genocida de Sebastián Piñera. Y eso que es su mismo pueblo, ¿sí? Entonces no podemos esperar de esos agentes del imperialismo eh, simplemente se solidarizar efímeramente con el pueblo colombiano cuando ellos mismos están apoyando por ellos mismos se ha desestabilizado el país. Las políticas que ellos han aplicado con el FMI y sus transnacionales dentro de los territorios han hecho expoliación de los recursos naturales y de las riquezas de todos los colombianos, y son ellos los que nos han llevado hasta esas instancias. Es una hipocresía realmente. Vemos que el gobierno de Duque fue el que promovió el cartel de Lima, porque realmente es una facción criminosa, el cartel de Lima. Duque fue el que lo promovió, el fascista Jair Bolsonaro entró complacido en ellos, Mario Abdo Benítez, el presidente Vizcarra del Perú, donde hay regímenes dictatoriales y autoritarios que oprimen a la población. De ellos no se habla nada, de los socios del imperialismo. Luis Almagro es un agente del imperialismo que dirige el Ministerio de las Colonias, que es la OEA. Siempre cuando en Venezuela han habido guarimbas, que realmente son actos de violencia y terrorismo contra entidades estatales y fuerzas, hospitales, escuelas, es donde vemos ese tipo de terrorismo en Venezuela por parte de la oposición. La OEA y los medios internacionales burgueses dan una información errada al mundo, mostrando como si el pueblo de Venezuela se estuviera levantando por los derechos que aún no tienen. Entonces es una falsedad totalmente. La OEA y su ministerio, por eso Venezuela inició procesos para salirse de esa nefasta organización que realmente lo que hace es promover los golpes de Estado como lo vimos en Bolivia, un golpe descarado, ¿sí?
descarado que comenzó por parte de Luis Almagro y que es aupado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y las organizaciones internacionales al servicio del imperialismo para América Latina. Entonces, es mucha hipocresía. Sim, e a gente, não, a gente já conversou, né, nos programas anteriores, que através da OEA, né, o imperialismo ele intervém na Venezuela, intervém na Nicarágua, mas nos países que são governados pelos fantoches dos Estados Unidos, a OEA simplesmente se cala e também, né, a imprensa se cala. Se a produção puder exibir o vídeo que a gente tem da repressão, né? A gente tem um vídeo aí que mostra, tem muitos vídeos que a gente poderia mostrar, né? Mas que são muito pesados. Vamos ver só um desses vídeos aí que sobre a repressão na Colômbia. Na Colômbia a gente está vendo, Carlos, um cenário aí de guerra, né? Assim, uma verdadeira batalha campal, mas unilateral, né? Por parte das forças aí de repressão contra o povo. Você chegou a falar, né? Agora há pouco, sobre a questão da juventude, né? A gente tem aqui um outro vídeo que é de um senhor, né? Que participou aí de um dos protestos e ele falou uma coisa muito interessante, né? Vamos ver. Una berraquera, porque al fin se levantó el pueblo, se puso a pensar el pueblo. Ustedes los jóvenes hicieron pensar el pueblo y van a hacer el cambio del país. Vamos a cambiar la historia del país y nosotros los viejos les ayudamos. Cuenten conmigo. Muito interessante, né, isso que ele falou, que os jovens, né, estão na rua aí e estão animando, né, próprias pessoas mais velhas como ele, né, de mudarem aí a vida do povo colombiano. Queria que você, para a gente terminar aqui a entrevista, queria que você falasse um pouquinho do papel da juventude, né? Se as manifestações são majoritariamente de jovens, né? Se são estudantes, universitários, jovens trabalhadores, pessoas aí que não veem futuro nenhum com essa ditadura que vivem na Colômbia. Qual que é o impacto aí da juventude nessas manifestações? Bom, companheiro, assim, desde el año 1948 hay violencia en Colombia, desde el año 1948. Y desde el año 1964 hay un conflicto interno armado, ¿sí? Entonces, prácticamente mis abuelos, ellos tuvieron que huir de una región de la Colombia porque en la época de la violencia en Colombia existían lo que se llaman los pájaros. Era policía y paramilitares tomando tierras de campesinos y algunos campesinos eran asesinados brutalmente, descuartizados, sus esposas, sus hijos, toda su familia para apropiarse de las tierras que hoy la oligarquía colombiana, hoy, son los que están en el poder y que la juventud colombiana está intentando tirarlos de ese poder. ¿Sí? Realmente es una oligarquía que se ha enquistado en el Estado colombiano hace 200 años, desde que nos vamos a morir. Entonces todos mis abuelos, mis padres,
han vivido en un estado de conmoción interior, de guerra perpetua en Colombia. Pudimos ver que no solamente la guerrilla, sino el narcotráfico con la política nacional que hoy en día comanda Álvaro Uribe Vélez, que es el máximo exponente de esa herencia del capo Pablo Escobar. ¿Sí? Ellos fueron, Álvaro Uribe fue el que abrió las pistas para el cartel de Medellín a varios capos de narcotráfico como la familia Ochoa y Pablo Escobar. Él fue el que enriqueció esas mafias en Colombia y el que las hizo prosperar hasta lo que vemos hoy en día. Entonces, todo es una cuestión de poder y de un narcoestado enquistado en el Estado colombiano. Podemos ver que desde que comenzaron las manifestaciones han salido personas de civil disparando a los manifestantes con fusiles y pistolas, ¿sí? Personas de civil al lado de que están en sus raíces, ¿sí? Entonces es la juventud colombiana la que se ha revelado a ese estado de excepción, la que ya no siente miedo de ir a la calle y perder un ojo, perder la vida por un futuro mejor para sus familias, para sus hijos, hasta para ellos mismos. En Colombia no hay educación digna, no hay salud digna, no hay empleo digno, los trabajos son de explotación y de hambre. El pueblo con los salarios de miseria que se ganan es para sustentar una oligarquía que es dueña del transporte, de la energía, del agua, de todos. La población colombiana es explotada, la juventud no tiene cómo accesar a una universidad, el único futuro que tiene la juventud colombiana es pensar en el narcotráfico para enriquecerse ligeramente, porque no tienen una protección del Estado, no tienen cómo el Estado con un programa serio quitar esa juventud de las mafias. Entonces las juventudes de hoy, que son unas nuevas juventudes, ¿sí? Debido a todo lo que hemos pasado, a todo el Internet, a la evolución del Internet y realmente de algunos acontecimientos políticos en Colombia, donde esa extrema derecha ya no consigue más sostenerse con sus mentiras, con el asesinato a tantos jóvenes en Colombia, 6.402 jóvenes durante el mandato de Álvaro Uribe, ¿sí? Entonces Colombia tiene 200.000 muertos por el conflicto armado, ¿sí? Y hasta ahora la juventud se rebela contra esa oligarquía narcoparamilitar, contra ese sistema neoliberal que realmente suga todos sus derechos, sus futuros. Entonces la sociedad colombiana, la juventud colombiana, impulsó no solamente al resto de la juventud colombiana, sino a todas las personas de más edad a tirarse en las calles a luchar por su derecho. Sabemos que las personas están muriendo dentro de casa porque las personas, algún familiar está contaminado o llega contaminado de la calle porque le tocó ir a trabajar a la calle, a buscar el sustento para su familia. Entonces todos nos dimos cuenta de que no adelanta quedarnos en la casa, tenemos que ir a la calle realmente, porque si el gobierno nos está matando de alguna forma, nos hemos dado cuenta que la única forma de parar el genocidio y la opresión contra el pueblo es una respuesta de todos en la calle. Es una nueva conciencia que ellos tienen durante este paro y esperemos que así siga. El miedo es acabar la movilización, ¿sí? Tiene que seguir. El miedo sería acabarla. Tem que seguir. E são os colombianos são um grande exemplo aqui para o Brasil, e pode ter certeza, Carlos, que as grandes manifestações que a gente viu no último sábado, dia 29, foram também, né, influenciadas por essa jornada, né, que já dura um mês aí de mobilizações de rua do povo colombiano. Queria agradecer a sua participação aqui no Conexão América Latina e novamente deixar as portas abertas para sempre, quando você quiser participar, falar do que acontece, né, porque na Colômbia a gente tem muito poucas informações, na imprensa burguesa esconde o que acontece no país, então é muito importante ter a sua participação aqui. Valeu, Carlos.
Boa tarde aí, muito obrigado pela participação. Obrigado. Valeu. Obrigado. O Rude Pride, Unite and Fight, está aqui com a gente. A Elizabeth Novi, como sempre, também. O Lino Alves, Adriano Teixeira, valeu todo mundo. Podem curtir e comentar aqui no nosso programa. Vamos falar rapidinho uma notícia a respeito do Peru. Nesse próximo domingo vai ter eleições, segundo turno das eleições, em que o Pedro Castilho, né, a gente falou aqui, vocês podem ir lá no canal Internacionalismo e assistir o Conexão América Latina da semana passada, que contou com a companheira Kathleen Van Betum, em que ela explicou muito bem o que está acontecendo no Peru, né? A gente mostrou também imagens aí de uma mobilização popular grande em torno da candidatura do Pedro Castilho, né? E existe uma polarização imensa no segundo turno das eleições no Peru, o que é expressada na última pesquisa eleitoral antes do segundo turno, realizada pelo Instituto Ipsos, que coloca o Pedro Castilho muito pouquinho assim na frente da Keiko Fujimori, com 51% das intenções de voto, e a filha do ex-ditador Alberto Fujimori com 49% das intenções de voto, um empate técnico, né? Isso daí é muito revelador porque no início do segundo turno a Keiko Fujimori estava 11 pontos percentuais atrás do Pedro Castilho e agora ela já está empatada tecnicamente. Isso daí reflete toda a campanha da burguesia que está atacando de todas as maneiras, né, o candidato Pedro Castilho, da esquerda, a favor da candidatura da extrema-direita, né, da Keiko Fujimori. A gente falou já na semana passada sobre o apoio do Mário Vargas Llosa, a candidatura dela, o que expressa o apoio de toda a burguesia do imperialismo de conjunto à candidata da extrema-direita, e também uma grande campanha de propaganda dos meios de comunicação. 80% dos jornais no Peru são controlados pelo grupo El Comércio, e foi esse diário que encomendou essa pesquisa do Instituto Ipsos, né? Então a gente vê, por um lado, a imprensa burguesa atacando. Depois a gente vai fazer matérias no blog Internacionalismo e de repente a gente vai trazer aqui também para o YouTube, mostrando as capas dos jornais peruanos, né, todas extremamente negativas contra o Pedro Castilho, citando o Vargas Llosa, falando que o país vai retroceder em 50 anos caso o Pedro Castilho seja eleito, com declarações da Keiko Fujimori, uma campanha muito suja, né, contra o candidato da esquerda e a favor da extrema-direita, e isso daí serve, né, para a burguesia dizer que as pesquisas estão expressando, né, um giro contra o Pedro Castilho, porque a população está vendo que não pode ter o Pedro Castilho, mas na verdade a própria burguesia e próprio El Comércio, né, que controla as notícias sobre as eleições no Peru, faz essas pesquisas aí colocando a Keiko Fujimori cada vez mais próxima do Pedro Castilho. Então é muito possível que a gente veja uma virada da Keiko Fujimori no segundo turno, que vai acontecer no domingo, por causa de toda essa campanha da burguesia, né, já preparando o terreno para uma grande fraude eleitoral no Peru. Isso daí é uma coisa que é possível, embora o Pedro Castilho ainda esteja na frente. Bom, vamos exibir agora a coluna direto de Cuba da nossa companheira Márcia Chueri, correspondente em Havana. Olá, eu sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. Hoje é 1º de junho de 2021. Faz 14 meses que gravo um comentário semanal sobre Cuba. E já é a terceira vez que tenho de informar que os Estados Unidos acusam a ilha de ser um país que supostamente não combate o terrorismo. A acusação tem como objetivo incluí-la numa lista de países que devem ser sancionados economicamente. Lista feita de forma autoritária e unilateral, sem possibilidade de recurso.
A consequência de estar na lista são restrições como, por exemplo, a interdição de obter empréstimos internacionais e a aplicação de multas a empresas que se arrisquem a negociar com o país. A tal lista foi criada em 79 com a inclusão da Líbia, Iraque, Iêmen do Sul e Síria. Cuba foi adicionada em março de 82 e só foi excluída em 2015, durante as negociações com o governo Obama para a retomada de relações diplomáticas entre os dois países. Ou seja, foram 33 anos de interdição. Em 2 de junho do ano passado, o governo Trump volta a qualificar Cuba como país que não contribui com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos. A reinclusão na lista foi confirmada em 11 de janeiro deste ano, poucos dias antes da posse de Biden. Agora, o governo Biden, ao mesmo tempo em que diz que Cuba não é uma prioridade e que as relações com a ilha estão sob revisão, volta a emitir a mesma qualificação. Essa medida frustra qualquer ilusão de que o novo governo dos Estados Unidos poderia ter uma relação menos hostil com a ilha. Na sexta-feira 28, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba soltou uma nota oficial repudiando a medida. A nota deixa claro que as autoridades estadunidenses é que se recusam a cooperar com Cuba no enfrentamento ao terrorismo. O governo dos Estados Unidos nunca devolveu ao país nenhum dos fugitivos da justiça cubana que vivem lá, nem julgou nenhum deles pelos crimes e atos terroristas cometidos contra o povo cubano e cidadãos de outros países. A afirmação se refere a vários terroristas que praticaram ou organizaram atos contra Cuba e vivem livremente nos Estados Unidos. Um dos mais famosos foi Luiz Posada Carriles, nascido em Cuba em 1928 e que depois assumiu a cidadania venezuelana. A carreira de terrorista de Luiz Posada Carriles é uma verdadeira aula da história recente da América Latina e da ação da CIA nos nossos países. Após a vitória da Revolução, ele participou de grupos armados contra-revolucionários. No início de 61, recebeu asilo político na Embaixada da Argentina e daí saiu para o México, passando em seguida para os Estados Unidos. Lá, ele logo se integrou à Operação 40, organizada pela CIA para promover a invasão da Baía dos Porcos ou Praia Riron. Durante os anos 60, foi treinado pela agência norte-americana para realizar operações militares em Cuba. Segundo documentos oficiais, ele foi agente da CIA entre 65 e 74. Em maio de 65, o FBI informou que Posada Carriles participou de uma conspiração para derrubar o governo da Guatemala. Um mês depois, segundo o memorando da CIA, ele estava no México tentando explodir um navio soviético junto com Jorge Mas Canossa, outro conhecido terrorista. Foi assessor de segurança dos serviços secretos da Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile e Argentina. Na Venezuela, ele se tornou funcionário da polícia, com o pseudônimo de Comissário Basílio. Aí ele foi acusado de participar de torturas e assassinatos de presos políticos. Em 1971, ele projetou e organizou um atentado contra Fidel Castro, que estava no Chile em visita ao presidente Salvador Allende. Dizem que o atentado não aconteceu porque a equipe desistiu da ação no último momento, já com Fidel na mira. Em 1974, ele deixa a polícia venezuelana e, em junho de 75, cria em Caracas uma empresa de investigações que foi utilizada como fachada para suas atividades criminosas na região norte da América do Sul e na América Central. Nesse período, foi criada a Operação Condor, que serviu para que a CIA treinasse policiais e militares e participasse da perseguição a militantes de esquerda nas ditaduras do Cone Sul. A Operação Condor foi uma verdadeira transnacional do terror. Em 1976, Posada Carriles e outro terrorista, Orlando Bosch Ávila, formaram uma organização que esteve envolvida no assassinato de funcionários cubanos na Argentina em agosto de 76 e que participou da Operação Condor. Ele esteve ligado também a uma organização internacional de extrema-direita chamada Operação Gladio. Após sua reunião no Chile com um neofascista italiano, membro dessa tal Operação Gladio, ocorreu uma sequência de atentados terroristas na América Latina.
Um dos piores atentados em que Posada Carriles e Orlando Bosch estiveram envolvidos foi a explosão em pleno voo de um avião de Cubana de Aviação em Barbados em 6 de outubro de 76. Nessa ação, foram assassinadas 73 pessoas, entre elas a equipe juvenil de esgrima de Cuba. A participação dos dois no atentado foi identificada desde o primeiro dia. Eles foram presos na Venezuela, mas Posada Carriles finalmente conseguiu fugir após várias tentativas e chegar a El Salvador, numa ação financiada pela Fundação Nacional Cubano-Americana e, portanto, pela CIA. Em meados dos anos 80, participou do fornecimento de armas aos contras da Nicarágua. Em 92, participa da criação de um grupo militar dentro da fundação para preparar e executar ações contra Cuba. Em 97, ele é identificado como responsável por uma série de atentados à bomba em instalações turísticas de Havana, o que ele reconheceu publicamente numa entrevista. Há muitas provas de que o FBI sabia o que ele estava fazendo e que não tomou medidas para prendê-lo. Em abril de 2005, ele ingressou ilegalmente nos Estados Unidos e pediu asilo político. Imediatamente, Cuba e Venezuela pediram sua extradição, que nunca foi concedida. Ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, mas não por ser terrorista, e sim por ter mentido aos funcionários da imigração daquele país. Finalmente, ele passou seus últimos anos vivendo livre em Miami. Faleceu em 2018, com 90 anos, de um câncer de garganta. A história de Posada Carriles é uma prova gritante do cinismo dos Estados Unidos quando fala em combater o terrorismo. Eles deviam estar em primeiro lugar na tal lista de países. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, companheira Márcia Chueri, correspondente nossa em Havana, Cuba. Obrigado ao pessoal que também está comentando aqui. Temos, além do Adriano Teixeira, do Lino Alves, do Rudy Pride, temos a Reflexão Sempre, a Cristina Gregório também. Eu já tinha falado também da Elizabeth Novi. Valeu pela audiência, companheiros. A gente vai ficando por aqui com o Conexão América Latina, exibido sempre ao vivo, todas as terças-feiras, às 2 da tarde, na Causa Operária TV, e postado no canal Internacionalismo no YouTube, logo em seguida, para todo mundo que quiser assistir de novo ou compartilhar o programa aí nas suas redes sociais. Fique agora com o podcast Quarto Caderno, apresentado pelo companheiro Henrique Arias, e logo em seguida, às 4 da tarde, com análise política na TV 247, com o companheiro Rui Costa Pimenta, abordando, logicamente, os grandes atos nacionais do último sábado, dia 29, que marcaram aí a volta, né, dos trabalhadores em massa às ruas do país para derrubar o governo Bolsonaro. Até a próxima terça-feira. Tchau, pessoal.